Ok, gente, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre revelador e fixador para o ambrótipo. Acredito que vai ser um vídeo, um vlog menorzinho, né? Porque não tem muito segredo no processo de revelação. Quer dizer, eu acho que tem. Eu acho que tem alguns segredos. Mas é simples, não é algo... A gente viu no nosso vídeo passado, a gente viu o banho de prata, né? Ele é um pouco mais complexo, mais detalhado. Os cuidados que a gente teve com o banho de prata, com a exemplo da água destilada, que está aqui do meu lado, continua aqui conosco. É o mesmo que tem que acontecer com a feitura do revelador para o ambrótipo. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: não é que você não possa comprar o revelador do ambrótipo pronto. Pode, na internet vende, você importa, assim como o fixador também, assim como o colóide fotográfico, todo esse material você pode importar e comprar e utilizar. A questão é, quando você desenvolve o processo artesanalmente em casa, além de você economizar, assim, no seu laboratório, além de você economizar, eu acho que essa não é a questão mais importante, embora ela seja importante no nosso país, o que me preocupa mais é o fato real de que quem consegue manipular artesanalmente todo o seu material de trabalho, insumos para fazer a ambrotipia, tem um domínio maior sobre a técnica, tem um conhecimento mais especializado. Se for artista, vai conseguir falar sobre o seu processo de criação, sobre seus usos tecnológicos, vamos dizer assim, os aspectos políticos que esses usos tecnológicos podem levar à reflexão ou mesmo estarem imbricados, né? Questões políticas que alimentam a tecnologia, uma tecnologia que alimentam questões políticas, né? A exemplo do próprio trabalho com as mãos, a exemplo do exercício corpóreo dentro do laboratório, a exemplo dos limites que a gente pode impor aos processos de industrialização, as questões ligadas à totalidade do processo que a gente domina, né, o processo do começo ao fim, evitando a lógica fordista, né, mais segmentada do trabalho fotográfico, fora isso, sem falar nas questões de interação social mesmo, pessoas que a gente vai conhecer, pessoas que a gente vai compartilhar ideias, processos de criação, enfim, isso é bem rico para os artistas, para os fotógrafos e laboratoristas em geral. Então, eu prefiro fazer meu revelador. Na realidade, eu sempre fiz todos os meus reveladores e fiz revelador para vários fotógrafos, porque eu amava fazer reveladores ainda gosto bastante, para negativos preto e branco. Então, reveladores de grão fino, reveladores que potencializam o grão, deixam o grão maior, reveladores de superfície, reveladores metalquinona, enfim. Vários reveladores, são inúmeros, revelador para cinema, preto e branco, que eu amo, enfim. Então, quando eu comecei a estudar os reveladores para ambrotipia, eu fiquei completamente apaixonada. Gente, foi uma coisa de louco, assim. Eu disse, meu Deus, eu não vou largar esse revelador. Tá aqui, ó, o reagente químico. Isso porque o revelador para ambrotipia, como ele surge assim ali pela metade do século XIX, né, a partir da década de 50, de 1850, ele é muito rústico. Ele é um revelador muito rústico. E ao mesmo tempo, assim, apesar dessa rusticidade na forma como ele se compõe, na forma como ele se desenha,
no seu design mesmo, de fórmula, né? Ele é muito rústico. E apesar disso, entretanto, ele dá um resultado na revelação. Gente, que coisa tão bonita. Cara, é muito lindo o revelador para ambrotispia. Eu tive algumas experiências com ferro, assim, de cara a gente pode entender que no século XIX existiram 3 tipos de reveladores relativamente comuns para ambrotispia ou para o colóide úmido, né? As wet plates, vamos dizer assim, que foi, vamos dizer assim, o revelador com ácido gálico, o revelador com ácido pirogálico e o revelador com o sulfato de ferro. Dos 3, o único que eu conheço e no qual que eu apostei foi o sulfato de ferro. Primeiro porque eu amo ferro, eu acho um metal incrível. Eu já venho trabalhando com ferro, tem uma obra minha que tá para sair, coitada, um dia ela sai, juro, que é linda e ela foi toda feita com ferro. E o ferro, quando eu usei, foi sulfato, foi o citrato de ferro amoniacal verde, que eu amei os resultados, assim, com esse reagente. Então, quando eu percebi que havia um revelador também usando outra substância à base de ferro, que esse aqui, ó, o sulfato de ferro, eu comprei esse na Nox, achei bem bom. Eu fiquei impressionada, assim, eu disse, poxa, usar ferro para revelador, eu já vi ferro em viragem, assim, mas em revelador, não. E aí, fui para as cabeças, né? Fui estudar e digo, pô, tem que entender isso aqui, legal. Primeira coisa que a gente pode traçar um paralelo e pensar de uma maneira complexa esse revelador à base de sulfato de ferro. Tô sempre olhando aqui, gente, que é tanta substância na minha cabeça, química, de revelação, de viragem, ou de colóide, ou de cinema, que eu já vivo louca, assim. Meu laboratório tá tão lotado de reagentes químicos que eu vou tomando nota, assim, de uma forma até meio antiquada, assim, no papelzinho com caneta, e para ir me lembrando, assim, não misturar esses reagentes. E aí, o que a gente pode, assim, eu vou tentar traçar uma diferença entre esse revelador do preto e branco, que assim, é muito pertencente da película preta e branca, né, gente, em acetato. Muito, assim, diz muito do início do século XX, né, que foi usado para cinema, foi usado para fotografia, e hoje é usado nesses nichos da fotografia, né, fotografia experimental, fotografia artesanal, fotografia, enfim, o nome que a gente quiser dar. E esse revelador incrível da metade do século XIX. Então, vamos lá. Esse revelador que muitos de vocês talvez tenham alcançado, né? Que é um revelador da Kodak que vinha no saquinho, da Ilfo, enfim, ou num tubo para ser diluído, a depender da marca. Eu usei bastante, mas não era o que me atraía. Então, como eu fazia meu revelador, a gente teria alguns componentes clássicos, assim, desse revelador de negativos preto e brancos. Então, a gente teria o agente redutor, que, assim, o mais conhecido, mais popular é o metalquinona, que é um pouco de hidroquinona e um pouco de metol para revelar hidroquinona alta luz, metol baixa luz. Mas, obviamente, que existiam inúmeros outros agentes redutores, como fenidona, enfim, tem uma pirocatequina, tem uma infinidade de agentes redutores. Mas, só para a gente ficar com os mais conhecidos, metol e quinona. Um alcalinizante, que também é chamado de acelerador, né, que, em geral, a gente usou muito carbonato de sódio. Então, o carbonato de sódio ele entrava dentro da fórmula para acelerar o processo de revelação. A gente tinha também
restrainer, né? Em inglês é restrainer, que é o restringente, que é o brometo de potássio. O restringente nós vamos ter no século XIX, né? Então havia esse restringente, que às vezes são chamados também de antifogging, né? Que é antinévoa, vamos dizer assim, com português, né? Foi o brometo de potássio, e a gente teria um antioxidante, vamos dizer assim, para evitar que o revelador cansasse rápido ou oxidasse muito rapidamente na relação com o oxigênio, né? Sulfito de sódio foi bastante usado, mas metabisulfito de potássio também foi bastante utilizado, né? Então, a gente teria agente redutor, alcalinizante, restringente e um preservativo, né? Que é antioxidante ou preservativo. Bom, no século XIX, no nosso revelador para ambrotipia, para wet plate, a situação ela é mais simples. Ela é bem mais simples, ela é bem mais rústica. A gente vai ter um agente redutor, que é o que reduz a prata, né? É o que favorece o processo de oxidorredução da prata. Faz com que uma prata ganhe corpo, né? Se torne uma prata de cor negra, linda, metálica, brilhante. E o nosso agente redutor é o sulfato de ferro. Ai, gente, vê só, vamos dizer assim, é um metal reagindo com outro metal. Quer dizer, é ferro, sulfato de ferro, é ferro, reagindo com prata. Ai, puxa vida. E assim, só pra gente ter aquele momento, alegria. Ferro reagindo com prata, eu vi muito nas viragens para cópia positiva, né, para papel a ferro. Minha gente, dá aquele ar metalizado a prata, sabe? Fica uma prata assim, que quando você bota na rasteira da luz, assim, dá vontade de chorar, tão lindo. Aquele um brilho, assim, parece que aquela prata vai voar e vai agarrar você. É muito bonito, assim, é muito lindo, é muito estético, sabe? A gente vai ter um agente restringente, que vai ser um ácido, gente. No século XIX, 2 ácidos foram utilizados, o ácido nítrico e o ácido acético glacial. Eu indico, a princípio, e para quem está começando, o ácido acético glacial ele é menos perigoso. O ácido nítrico, ele é bem difícil de se trabalhar, né? Eu conheço laboratoristas experientes que passaram uma vida dentro do laboratório e não gostam de trabalhar com ácido nítrico, né? Mas ele seria o nosso restringente. Amira, o que é o restringente? Né? Você falou do restringente no revelador para os negativos de acetato e restringente para o revelador da ambrotipia, né? Do wet plate. Restringente é um componente que vai fazer com que o agente redutor, no nosso caso, o sulfato de ferro, não revele prata que não levou luz. Porque, obviamente, a gente tem uma chapinha de vidro, essa chapinha de vidro recebeu colóide, ela recebeu o colóide fotográfico, ela foi hipersensibilizada no banho de prata e ela entrou na cabine, né, no beckerzinho, ou no holder, como vocês quiserem chamar, e captou a imagem. Você vai revelar. Tem prata que levou luz, tem prata que não levou luz, sobretudo nas sombras, na área de sombras. Se você começar a revelar essa prata que não levou luz, você vai fazer velatura, vai criar véu, ou nuvem, ou fog, como você quiser chamar, na plaquinha, na imagem, né? Então, o agente restringente, ele faz com que o agente redutor atue onde ele deve atuar. Prata que não levou luz tem que ser retirada do vidro no banho de fixação, né? Vai ser nosso último banho. Enfim, às vezes, por vez, quer dizer, você tem cinco reagentes, vamos dizer assim, né? No século XX,
para o revelador de acetato, filmes de acetato, e você vai ter dois na metade do século XIX, que é o ferro, o agente redutor, e o restringente, que é o ácido acético glacial. Às vezes, por vezes, a gente encontra um agente umectante, que é o álcool de cereal a 95 graus, né? Bom, vamos conversar sobre cada um vamos elucidar cada um desses elementos. Esse sulfato de ferro, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que comprem o heptahidratado. Sulfato de ferro heptahidratado. Esse aqui meu é heptahidratado. Por quê? Porque ele dilui mais facilmente na água, quando você for fazer a mistura do sulfato de ferro com a água destilada. Ele exige menos filtragem, ele tem uma qualidade melhor e ele exige menos filtragem. E o que é mais incrível, ele dá uma imagem incrivelmente prateada, gente, que é aquilo. Que coisa bonita. Então, assim, o sulfato de ferro heptahidratado é muito bacana da gente, né? O ácido acético glacial é o ácido acético glacial puro, né? Que a gente vai usar algumas gotas, e a gente vai usar com isso aqui, ó, um conta-gota mesmo, pequenininho, bota com uma pipetinha aqui dentro, né, e fica usando ele a partir de um vidrinho desse pequenininho de conta-gota que você compra em qualquer casa de perfumaria, assim, é bem fácil de encontrar. Então, o ácido acético glacial, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a velatura da imagem, não vai ajudar a não revelar prata que não levou luz, como eu havia dito. Então ele reduz a ação, o espectro de ação do sulfato de ferro para áreas, para poços, vamos dizer assim, de prata que recebeu luz, né? Mas tem uma coisa bem interessante no uso desse ácido acético glacial. Ele vai render uma imagem de preto acastanhado. Então, para quem gosta de preto de tons quentes, deve usar o ácido acético glacial. Então, você vai ter ambrótipos que tem, porque o ambrótipo ele não tem propriamente branco, né? Branco. Isso era uma guerra no século XIX para ver quem conseguia branco mais branco. Que era uma coisa que, pra que, gente, branco mais branco? Ele fica incrivelmente lindo, com aquele tom meio creme, sabe? Quando você usa no revelador o ácido acético glacial, o branco ele tem uma coisa meio creme nele, que fica incrivelmente lindo, com pretos acastanhados, sabe? Ai, muito bonito, assim, é bem esquentada, ficou uma imagem quente, sabe? Mais acolhedora, assim, eu acho bem... Não é a minha favorita, mas é muito bonito também. Eu tenho esse pequeno problema, eu gosto de tudo, gente. A fotoquímica é muito sedutora. Se você opta por não usar essas gotinhas necessárias dentro da fórmula, no caderno vocês vão ver a quantidade, viu, gente? Lá eu coloco direitinho. Se você usa o ácido nítrico, que é também um restringente, são chamados restringentes químicos. Tanto o ácido acético glacial quanto o ácido nítrico são restringentes químicos. Ele, assim, o ácido nítrico ele vai ser menos, a quantidade é menor, porque ele é mais forte. Ele é um ácido muito mais forte, então ele requer uma quantidade menor, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Quando vocês lerem o e-bookzinho, vocês fiquem atentos a isso, né? Então, ele tem que ser tirado com uma pipeta, com uma pera, né? Bem direitinho, porque não é um ácido que você possa virar, a gente já conversou sobre isso no vídeo do algodão nitrado, né? Então, é muito interessante você trabalhar com um químico que dê uma força e tal.
Então tem que ter pipeta e pera, obviamente, né? Porque, minha gente, esse YouTube cheio de péssimos exemplos de gente pipetando assim de uma maneira equivocada, sem a pera, sabe? Eu não vou nem falar que é pra não me aperrear, mas é com uma pera, tem que ter uma pera, a pipeta tem que ter uma pera pra gente retirar o ácido nítrico, certo? Com segurança, né? Esse conta-gotas aqui tem que ser de vidro, sobretudo se você estiver trabalhando com ácido nítrico, né? Então, ele dá, quando a fórmula tem esse ácido, que é o ácido nítrico, a imagem, ela é fria, ela ganha tons frios. Então, ela pende para pretos azulados, violáceo, sabe? Com um tom mais violeta, assim. São tons frios. Eu gosto mais, assim, eu pessoalmente amo, assim. Parece que a prata vai... Ai, sei lá, gente, é diferente, assim. Porque quando a gente revela, quando a gente usa, acho que é bem isso que eu tenho que explicar para vocês agora. Quando a gente usa o revelador, a gente dilui o sulfato de ferro, o ácido e na água destilada. Alguns laboratoristas colocam o revelador dentro de uma bandeja, obviamente, né, gente, dentro de um laboratório com a luz vermelha, com a luz de segurança, né? Isso não se faz assim. Lembra que a prata é sensível à luz. O iodeto e o brometo de prata, né, que a gente produziu no banho, é sensibilizante, né? Aqui, alguns laboratoristas usam assim uma banheirinha de pequenininha, né? Coloca ali 500 ml de revelador, vem com vidro e coloca dentro, né? E vai revelar dentro da banheira. Gente, o fato é que você vai perder muita prata dentro desse banho, assim, solto, numa banheira. É uma quantidade muito grande, imensa de revelador. É um gasto desnecessário, totalmente desnecessário. Não é película, isso aqui é revelar uma chapa de vidro, não é a mesma coisa que revelar uma película fotográfica. Então, embora eu veja que as pessoas façam dessa maneira, eu não acho interessante, não. Você vai perder muita prata dentro desse banho, prata que deveria ficar no colóide, entende? Fixada no colóide, olha que dá brilho à imagem, entende? Então, eu indico que se você vai revelar um pedacinho de vidro assim, uma imagem que está no vidro, sei lá, 10x15 ou 12x18, enfim, você pode botar entre 10 ml a 15 ml. 12 ml talvez seja mais do que suficiente, num beck pequenininho, num copo americano. Eu prefiro um beck assim, pequenininho, né? Sobretudo para quem está começando, gente, que precisa aprender a se movimentar dentro do laboratório, sabe? Aí quando você capta a imagem e vai revelar, você vai dar uma... Vamos pensar hipoteticamente que aqui é a nossa imagem. Você vai inclinar um pouquinho ela assim, ó, dentro do laboratório, e você vai pegar uma inclinação muito leve, certo, gente? Vai pegar o revelador e vai no meio dele, vai jogar esse revelador bem no centro, rapidamente. Outros laboratoristas fazem assim, ó, como se fosse uma onda. Joga assim, ó, e volta a placa rapidamente para que ela fique estabilizada, né? Sem inclinação, ou com o mínimo de inclinação possível. E aí você vai, ó, dando uma olhadinha, vai olhando, vai mexendo bem devagarzinho, esse líquido vai... Como essa situação, carro da pamonha, vamos esperar passar.
trabalhando, né? Dando duro aí nessa loucura que tá o nosso país. Então, aqui, com o revelador em cima, você vai acompanhar na rasteira da luz vermelha a chegada dessa imagem, né? O que eu posso dizer para vocês é que uma coisa é você revelar com 12 ml, vamos supor, 10 ml de revelador aqui em cima, e rápido, revelou, você vai para a água lavar. É muito mais interessante você fazer isso e muito diferente do que jogar dentro de uma banheira com 500 ml de revelador. Essa prata, ela vai ficar mais contida aqui pela pouca quantidade, pelo pouquinho de revelador que você colocou. E é um revelador muito forte, gente. Esse revelador, ele é muito oxidante. E se você não dilui ele, se ele vai ser utilizado puro, sem diluição nenhuma, quer dizer, solução de trabalho, solução de estoque, sem diluir ele em solução de trabalho, ele revela com muita força, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, às vezes de 5 a 15 segundos de revelação, essa imagem já revelou. Dependendo, obviamente que depende um pouco da quantidade de luz que você deu, que o vidro recebeu, né? Mas, assim, ele age muito rapidamente. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu acho mais interessante que revelar nessa revelação, que a gente pode chamar ela de revelação de superfície, entende? Ela mantém mais o brilho da prata do que usar banheira com grandes quantidades de revelador. É um pouquinho de revelador num beck pequenininho, num copo. Chegou, ó, coloca aqui no meio rapidinho, ó, faz assim, ó, ele vai escorrer devagarzinho. Você segura um pouquinho, revelou. Ai, Mila, quando é que eu paro essa revelação? Gente, isso é uma coisa difícil de dizer. Posso no futuro fazer um vídeo para vocês mostrando eu revelando uma placa minha. Agora, isso vai muito da experiência mesmo, sabe? E depende, assim, se você vai fazer para ambrotiopia é um tipo de revelação. Se você vai fazer negativo de colóide úmido, eu acho que é outro tipo de revelação, sabe? Por exemplo, uma coisa que para nós ambrotipistas a gente tem que lembra, o colóide é fininho, né? O colóide é fininho, então essa revelação de superfície ela é maravilhosa, porque ela faz com que essa prata fique bem brilhante, o que ajuda muito na positivação da imagem, né? O ambrótipo, ele é um possível direto, você vai fazer o negativo e você vai escurecer o fundo dessa imagem para que ela tenha, num jogo de luminâncias, a aparência de positivo, né? Então, eu acho que essa revelação de superfície, ela é mais adequada. E aí, assim, ideal mesmo é que os tons venham quase que no mesmo momento, que não é uma coisa muito fácil de se fazer. Você tem que, a princípio, a ideia é que você super exponha, quer dizer, bote mais luz do que a princípio seria necessário. Você pode super expor em um ponto, em 2 pontos. Eu acho que uma super exposição de 2 pontos é interessante para dar uma olhada. E aí você vai subrevelar. Porque se você expõe esse colóide fotográfico num tempo assim maior de luz, de captação de luz na hora do clique, quando você jogar esse revelador, a tendência é que todos os tons subam de uma vez só. Isso é muito do colóide úmido, assim. Não é algo que naturalmente você vai ver no negativo preto e branco em acetato, não é. Isso tem muito a ver com essa tecnologia, entende? É tão impressionante isso, porque vai vir muito rapidamente, assim, a diferença entre a chegada da alta luz, ou da baixa luz e da alta luz, a diferença de tempo é muito pequena. E isso é ótimo para quem está fazendo
Pelo menos eu acho, né, gente? Sim, é uma questão também muito pessoal. Eu acho bem interessante, sabe? Então, essa imagem, ela vem... E você subir e revela. Eu até fiz uma pra gente raciocinar de maneira hipotética. Vamos supor que você dê 3 minutos de... Isso é hipotético, gente. Vamos supor que você esteja dentro de um estúdio. Não vamos falar de estúdio, não. Vamos falar de luz natural mesmo. Você está no quintal da sua casa, você dá 1 minuto e meio, 2 minutos de... 2 minutos de... porque é um tempo muito longo, gente. Ainda mais no Nordeste do Brasil. É um tempo muito longo, sabe? Então você vai tocar esse revelador e, gente, 5 segundos... Você vai ter que estar lavando essa placa, assim, é bem capaz de que essa imagem suja muito rapidamente, se essa luz for muito forte, muito intensa, num tempo, assim, muito prolongado de... Porque se você for fazer um negativo, ao invés de ambrotipia, um negativo, aqui é frações de segundo, muito rapidamente você consegue no Nordeste do Brasil captar essa imagem e você pode revelar ela com tempos mais longos, entende? Primeiro vindo as sombras, depois vindo revelando a alta luz devagarzinho. Você pode fazer esse tipo de revelação guiada, né? Que você pode ir acompanhando o contraste no vidro, né? Com a luzinha vermelha, assim, bem de longe, acostumando o olhar a isso, né? Porque é isso, você entra dentro do laboratório, ai Mila, não consigo acompanhar uma revelação guiada, né? É porque não se aprende de uma hora para outra, né, gente? A gente vai se acostumando. Como tudo nessa nossa experiência contemporânea, tudo é muito rápido, né? Instagram passou o dedo, tá resolvido. A fotoquímica, ela não é assim, definitivo, né? Você tem que ter uma paciência, as coisas têm um tempo, assim. Quando a gente acaba de revelar, assim, ele não tem interruptor. O interruptor é a base de vinagre, né? Ou a base de ácido acético glacial, como a gente tinha na revelação de negativo preto e branco. É na água. Então, se você tiver uma torneira com água bem bacana, ótimo. Se você tiver um filtro, pode instalar um filtro dentro do laboratório, ótimo, lava. Se não, lava com água destilada. Depois que der uma lavadinha, que parar esse processo de revelação, você vai para o fixador. E, gente, olha, eu botei uma receita de fixador bem básica no livro. Eu acho que foi um revelador com hipossulfito de sulfato de sódio. Mas você pode usar um revelador universal da Ilford. Eu gosto bastante. Aquele revelador da Ilford que revela papel e revela filme negativo preto e branco, assim, aquele revelador, ele pode ser usado também para ambrotipia, assim, tranquilamente, né? Então, fixa aí por 3 minutinhos, não deixa muito tempo, assim, não bota dentro do fixador e deixa, não faz isso, né? Que é uma imagem muito delicada. O colóide pode descolar do vidro, né? Então fica ali, se está muito fresco o banho, 2 minutinhos ali acompanhando com calma. Depois lava, né? Retira esse fixador numa água assim, sem muito peso, né? Pode ser uma mangueirinha, um sifão ou uma mangueirinhazinha que você coloque na boca da pia. E faça com que essa água corra assim na imagem, assim, delicadamente, né? E seca a imagem num local em que não tenha poeira, né? Eu sei que é difícil isso, mas é bom ter um lugar bem limpinho e um papelzinho para você escorar o vidro e secar, porque o colóide
ele é uma emulsão, ele é um aglutinante, que qualquer coisa que toque agarra, fio de cabelo e... Então é legal você, se você tem eu não gosto de secar em gaveta fechada, nem em guarda-roupa fechado, mas a gente sempre arruma uma forma de ter um lugarzinho limpinho, que você limpe e possa secar assim o seu. Depois que ele tá bem seco, você pode trabalhar o envernizamento. Agora o envernizamento do ambrótipo, ele é bem difícil. A gente colocou uma receita assim bem linda com goma sandaraca. Eu gostaria muito de fazer um vídeo para vocês, eu fazendo mesmo, né, esse processo de envernizamento. Como eu devo começar a fazer uma obra minha com ambrotipia, uma obra que eu venho acalentando assim já há muitos anos, e é uma paixão que eu tenho pelo ambrótipo, assim, que eu digo, não, eu vou usar nessa obra. Então, quando eu começar a fazer a obra, a desenvolver ela, eu vou levar meu celular e eu vou gravar, assim, dentro de um laboratório, assim, mais especializado do que o meu laboratório fotográfico. Eu vou gravar e aí eu boto no meu canal, porque isso vai ficar para vocês e para qualquer pessoa que queira estudar ambrotipia e tal. Então, aqui a gente tem que ter, assim, só fazendo um pequeno resumo, assim, do que eu tô conversando com vocês, assim, do que a gente vem... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de interessante que a gente pudesse... Tem sim, olha, essa coisa do restrainer, né, do restringente, do ácido, ou nítrico, ou ácido acético glacial, ela pode ser pensada da seguinte maneira: no inverno você faz um revelador, no verão você faz outro, porque no verão nosso agente redutor, que é o sulfato de ferro, ele vai trabalhar mais, ele vai ter mais fogo, vai trabalhar reduzindo mais a prata. Então você pode ter um pouco menos de sulfato de ferro e um pouquinho mais uma gotinha mais ali de restringente. No inverno, como a ação do agente redutor tende com frio a ser um pouco menor, você pode diminuir a quantidade, aumentar o sulfato de ferro e diminuir a quantidade do restrainer, né, do restringente. Isso é uma coisa que é legal de se pensar um pouco, de se refletir um pouco. Bom, eu acho que é isso. Não esquecer que a chegada da imagem talvez seja o pulo do gato desse revelador, assim, além de você optar por uma revelação de superfície, como essa que eu expliquei, né, do copo, dessa quantidade pequenininha de revelador, que é ótimo. Você não fica botando revelador, assim, gerando resíduo, né, gente? Gerando resíduo, porque esse revelador, ele não é um revelador que você possa usar, ficar usando. Usa uma vez, joga fora. Ele oxida muito rápido, ele é um revelador muito forte, assim. Ele oxida muito rápido. Não vai ser um revelador que você vai ficar usando. Eu quero economizar. Não vai economizar. Você usou, joga fora. E toda vez que joga fora, a gente vai ter que conversar sobre isso no próximo vídeo. Assim, como é que eu faço o descarte desse material, entende? Afinal de contas, ninguém quer sair poluindo o mundo aí com ferro, né? Então, essa revelação de superfície, ela é mais ecológica nesse sentido, né? Você pode ter uma bandejinha embaixo, fazer o processo em cima de uma bandejinha, depois os restos você guarda dentro de um potinho para descartar de maneira mais adequada, né? Então, vê se com sorte, com paciência, você consegue, assim, fazer uma super exposição dessa chapa de vidro e depois você subrevela ela, sei lá, 5, 6 segundos de revelação e ver se essa imagem ela vem mais rapidamente e vamos dizer assim, ao mesmo tempo, né? Aquela gama tonal que chega assim,
de uma vez, sem intervalo temporal muito diferente entre alta luz, baixa luz e meios tons, entende? Eu acho que é isso. Espero ter explicado algumas coisinhas para vocês. Espero que vocês possam fazer muitos testes. Olha, lendo os manuais de época, eu percebi que algumas receitas, eu não botei isso no caderno, eu não botei, mas eu vou testar pra mim, eu vou procurar essas receitas, eu vou testar pra mim, e se um dia funcionar, que eu quero muito fazer pra a minha obra, aí eu compartilho com vocês, certo? São reveladores que levam uma pitadinha de nitrato de prata. Eu quero ver como esses reveladores que a base de ferro, né? Esse mesmo que vocês vão receber, esse sulfato de ferro no caderno, junto com esse ácido nítrico e junto com a pitadinha de nitrato de prata, assim, como é que isso fica, sabe? Eu não testei, gente, eu preciso testar isso, mas eu acho que deve dar um revelador. Eu sou apaixonada por revelador, deve ficar incrível. E aí, enfim, a gente vai continuar se encontrando. Eu vou fazer mais um vídeo onde eu quero mostrar para vocês esses objetos técnicos que a Ambroid Bee exige, e eu quero muito conversar sobre Safe Life, Safe Work, quer dizer, como é que a gente vai lidar com a segurança do trabalho, porque isso é bem importante. Chemical Safety, né? Segurança com os químicos. Então a gente fica por aqui agora e tchau! Nos encontramos adiante.